Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Isso aqui, esse é sol, Deus é sol, foi falado no sentido figurativo ou no sentido concreto? E a questão biológica do corpo funcionar diferente nisso aí. Porque a gente não consegue, por exemplo, ficar acordado das 6, eu digo quando estamos sem usar nenhuma droga, o organismo mesmo, das 6 da tarde até as 6 da manhã. Seria o período do corpo dormindo. Tem que lembrar que não é só o sábado que a gente tem que ser cristão, não. Segunda, terça, quarta, quinta. O Né? diabo sempre quis ser adorado. E agora, quando você tem na lei um mandamento que manda o povo de Deus ir adorar a Deus no dia que ele criou para ser adorado, o diabo odeia isso. Adriano. Era praticamente isso, né? A Bíblia, ela é um livro para a gente se espelhar nele muito claramente. Eis aquela frase que o senhor falou na semana passada, ou retrasado, se eu não me engano, é a respeito do livre-arbítrio. Ou Sim. seja, se está aqui que é errado, isso é um pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado. Tem uma das coisas aqui que eu queria falar, não está fugindo do assunto, tá? O que eu vou falar agora, é a respeito do Dia do Senhor. Os católicos alteraram a lei e tal, segundo no ano de 300, aproximado depois de Cristo. Aí tem um versículo na Bíblia que me chamou muita atenção, já tem alguns dias que eu já estou pesquisando sobre esse versículo. É Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Isso aqui, esse é sol, Deus é sol, foi falado no sentido figurativo ou no sentido concreto? Jesus falou assim, eu sou a luz do mundo. O que você quer dizer com isso? É que ele traz o conhecimento, ele aponta a direção, ele expulsa as trevas. Nesse mesmo sentido, Deus é sol. Ele traz luz para a pessoa, ele tira a pessoa das trevas. Aí a palavra também é um farol, a palavra também é luz. Quem quiser andar na luz, segue a palavra. Então você vai encontrar expressões para Deus, para Jesus, para a palavra, como sendo a luz. Pode ser que esse versículo tenha sido utilizado para a alteração do dia do Senhor, para o Não, domingo? quando se mudou o dia do Senhor, a proposta foi outra. Primeiro, o domingo era homenageava-se o imperador romano, né? Então, eles começaram a adorar o sol, e esse movimento começou lá no Império Medo-Persa, os mitraitas. Isso foi trazido para o Império Romano. Depois o sol virou o dia do imperador, o Deus imperador. E foi um processo longo que tornou o domingo um dia sagrado e abandonou o sábado. Certo? Hoje ensinam na catequese que a gente guarda o domingo, porque domingo é o dia da ressurreição do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo, então vamos adorar o domingo. É assim. O catecismo ensina isso. Só que Jesus nunca disse porque ele ressuscitou, o dia se tornaria santo, nem foi a prática apostólica após a morte dele. Nós vamos ver alguns textos que vão mostrar isso. Pastor, eu vejo como a Bíblia, como um manual de instruções. Né? Quando o senhor compra um veículo, por exemplo, o senhor tem ali toda uma explicação dizendo como conduzir, como cuidar daquele veículo, qual o melhor óleo, calibragem dos pneus, toda a manutenção do veículo. Então, da mesma forma, eu vejo assim, Deus não nos criou e nos largou de qualquer maneira. Ó, tá aí, faz o que você quiser, viva como você quiser, porque eu estou te criando para você fazer o que você bem entende. Então, ele deixou para a gente um manual de instrução, dizendo como se alimentar, como viver bem, porque ele conhece a gente, ele formou a gente. Então, ele sabe melhor do que ninguém o que é bom para a gente e o que não é. Então, ele deixou a palavra dele como um manual de instruções para que a gente tenha realmente a vida que ele quer que a gente tenha, né? Para que a nossa vida seja uma vida completa e feliz. Obedecer a palavra dele, com certeza, é a atitude mais inteligente que a gente deve fazer. Ok? Só confirmando, né? E o pneu do carro, calibragem ou não, você calibra se quiser, dá manutenção se quiser. Logo, você segue a Bíblia se quiser. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A gente tocou nesse ponto aqui do livre-arbítrio. Eu queria aproveitar e abordar com vocês alguns textos mais que vão falar a respeito dessa perpetuidade do sábado. Alguns dizem assim, sábado é questão do Antigo Testamento.
Aí vem a pergunta, o sábado foi observado no Novo Testamento? Vamos ver alguns textos. Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Lucas 4,31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Jesus guardava o sábado. Por que é que ele guardava o sábado? Porque se ele não guardasse o sábado, ele teria quebrado o mandamento. E se ele tivesse quebrado o mandamento, ele não poderia ser o nosso Salvador. Ele também precisaria de um Salvador. Aí alguns olham para esse texto, principalmente líderes religiosos, e dizem assim, não, ele ia no sábado na igreja porque ele era judeu. Ué, mas por que então que Jesus não fazia um monte de tradições judaicas que os judeus faziam? Por que os judeus o acusaram de várias tradições judaicas que ele não praticava? Porque Jesus não praticava a guarda do sábado porque era judeu. Ele guardava porque está na lei. E já as tradições judaicas que não estão na Bíblia, Jesus não praticava. E por isso ele foi acusado. Juliana? Acho que as pessoas se esqueceram que Jesus também tinha profissão, né, pastor? Também tinha. Ele vivia para Deus, né, ensinava, mas ele tinha profissão. Ele era serralheiro, né, nos tempos Trabalhava de numa hoje. carpintaria, Uma carpintaria, né? Então as pessoas esquecem disso. Claro. Né? E Querem outra, falar Jesus só não porque ele começou a guardar o pregava. sábado quando ele começou a pregar depois do batismo. Ele foi ensinado pela família a guardar o sábado. Inclusive, vão ler um texto aqui, onde vai retratar a mãe dele observando o sábado. Certo? Um outro texto que nos ajuda. Olha esse texto aqui. Lucas 23. Era o dia da preparação e começava o sábado. Sabe como a Bíblia chama a sexta-feira? Dia da preparação. E por que é que chamado dia da preparação? Porque eles se preparavam para receber o sábado. Então, tudo que eles podiam fazer na sexta para não fazer no sábado, eles faziam. Eles se preparavam. Aí vem o verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo foram ali depositado. E o Evangelho vai dizer que entre essas mulheres estava a Virgem Maria. Aí no verso 56 diz assim, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado fizeram o quê? Descansaram segundo o mandamento. Então quem diz que sábado é coisa de Antigo Testamento é porque não está lendo a Bíblia. Basta ler o Novo Testamento para encontrar os textos. Aí dizem assim, tudo bem, Jesus guardava o sábado, mas quando ele morre na cruz, aí o sábado foi cancelado, porque ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós. Foi esse escrito que Jesus cancelou, a lei moral? Então vamos olhar então para o maior teólogo do Novo Testamento, que é Paulo. O que Paulo disse sobre o sábado? Atos 17, 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Atos 18, 4. Todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, Paulo, que se converteu 3 anos depois da morte de Cristo, continuou guardando o sábado. Será que o maior teólogo do Novo Testamento não sabia que o sábado tinha sido abolido na cruz 3 anos atrás? Bom, se tivesse, ele saberia. Ninguém escreveu mais no Novo Testamento do que Paulo. E Paulo continua a guardar o sábado. Graciele? Olha, eu não sou adventista ainda, mas eu não posso deixar de testemunhar esse dia na minha vida, porque as religiões hoje não só não pregam o sábado, mas às vezes pregam contra o sábado. Mas a partir do momento que eu decidi deixar de ouvir teorias humanas e ir para a Bíblia, através da programação Novo Tempo, que eu conheci, através do programa Bíblia Fácil, Na Mira da Verdade, mesmo antes de conhecer o trabalho da Igreja Adventista, eu me coloquei à disposição para saber o que é o sábado, porque eu sabia, porque eles não guardavam, mas eu queria saber o que a Bíblia me dizia. Eu encontrei muitas coisas na Bíblia falando sobre o sábado. Aí eu busquei e procurei saber. E quando eu entendi, como eu não coloquei à disposição de Deus para entender o que é o sábado, eu fui tremendamente abençoada. Porque quem está de fora pensa assim, nossa, doutrina, religiosidade, porque eu estive de fora. A minha igreja pensava dessa forma. Mas quando eu me coloquei à disposição de Deus para entender o que é, eu fui tremendamente abençoada. Então, eu entendo hoje que o sábado ele é um presente de lacinho que Deus te dá. É um dia que a gente se desintoxica de
tudo, é um dia que você pratica o bem, é um dia que você descansa, é um dia assim que realmente é um presente para a gente, não é uma coisa dura, entendeu? Então, tem sido para mim, eu tenho que testemunhar isso, que através do trabalho do Novo Tempo, até agradeço as pessoas que hoje eu pude perceber, eu estou aqui porque eu tive desejo de participar do Bíblia Fácil. Mesmo, eu não sou da Igreja Adventista, mas eu já tomei a minha decisão, eu quero seguir esse caminho, não questão de doutrina, mas sim a palavra de Deus. Então, eu queria agradecer a todos, porque eu vejo que até uma instituição filantrópica, que os fins lucrativos dela são almas. O que aconteceu comigo, porque para mim isso foi uma libertação, a descoberta do sábado, para mim foi uma desintoxicação. Então, tipo assim, tudo está diferente na minha vida, eu não posso deixar de testemunhar esse dia tão maravilhoso na qual a gente fica a semana inteira. Tudo bem, todos os dias são maravilhosos para quem entregou a vida para Deus, mas o sábado ele é diferente. Ele é um presente que Deus deu para a gente. E quem se coloca à disposição de Deus para entender isso é tremendamente abençoado. Mas enquanto a pessoa não entender isso, ela não vai experimentar isso. Então, eu queria agradecer à TV Novo Tempo por fazer isso, porque um dia eu estava lá na minha casa me perguntando, porque eu passava pela Bíblia e via tantas coisas sobre o sábado, mas eu não entendia. Eu entendi o que me ensinavam, mas a partir do momento que eu fui liberta, assistindo os programas da TV Novo Tempo, tudo mudou na minha vida, não só na minha vida, como na vida da minha família, que ainda não são adventistas, mas também vão tomar a decisão de... Porque já guardam sábado e tem sido presente para a minha família, para os meus parentes e para amigos e amigos dos meus amigos. Então, eu queria agradecer muito mesmo, que eu sou tremendamente grata. Eu queria agradecer pelo seu testemunho, Graciela, e eu queria corroborar com a sua fala, dizendo que toda pessoa que conhece o tema do sábado e passa a viver esse ensinamento da palavra de Deus é tremendamente abençoada. Se o mundo soubesse da bênção que é o sábado, reservar um dia por semana como a Bíblia pede, porque às vezes a pessoa tira um dia na semana, mas ela não o reserva como um dia abençoado, como tem que ser feito com o sábado. Nós fortaleceríamos a nossa família, fortaleceríamos a sociedade, que hoje está aos farrapos, nós teríamos um povo mais saudável, nós teríamos mais saúde mental. Tudo que Deus intencionou de bom acontece através do sábado. Interessante como que o diabo trabalha para contrafazer a verdade. Os adventistas são os mais acusados com relação ao sábado, e esta é a maior bênção que nós temos para ofertar às pessoas. O conhecimento de um dia para você reservar para o descanso físico, para a família, para o bem-estar. É algo sobrenatural. Hoje, eu queria entender por que começa na sexta-noite e termina sábado de tarde. Ok. Você, quando pega Gênesis 1, a expressão que aparece lá sempre é assim: houve tarde de manhã o primeiro dia, tarde de manhã o segundo dia, tarde de manhã o terceiro dia. O que isso significa? O dia ele começa na parte escura. Depois vem a parte clara. Então, você tem 12 horas escuras e 12 horas claras. Então, não tem noite? Tem sim. Essa parte tarde tem a ver com noite, né? Então, seria das 6 mais ou menos da tarde até as 6 da manhã é a parte escura. E de 6 da manhã às 6 da tarde é a parte clara. Então, o dia quando foi criado, ele começava primeiro com a parte escura. Eram 12 horas escuras, depois 12 horas claras. Como se o sábado começasse às 6 da tarde. Exatamente. E quando você vai para Levítico 23, lá diz a mesma coisa, que o sábado deve ser celebrado de um pôr do sol a outro pôr do sol. Então, biblicamente, o dia não começa meia-noite, começa ao pôr do sol. A gente usa a convenção para as nossas questões estudantis, trabalhistas, para não ficar discrepante do mundo, mas a gente reverencia o sábado no horário bíblico. E a questão biológica do corpo funcionar diferente nisso aí? Porque a gente não consegue, por exemplo, ficar acordado das 6, eu digo quando estamos sem usar nenhuma droga, o organismo mesmo, das 6 da tarde até as 6 da manhã, seria o período do corpo dormir, né? Não, mas aí, sim, na parte escura do dia, mas biblicamente essa parte escura do dia também seria para dormir. Sim, para o descanso. Então, por isso, não fazer nada nessa última... A parte do pôr do sol. Tá. Né?
Porque tem gente que trabalha também à noite, né? Sim, eu tenho amigas que, por exemplo, não faziam compras depois das 6 da tarde. Exatamente. Trabalhavam até as 5h30 e depois das 6 não faziam Para compras. respeitar esse horário. Isso. Certo? Hoje eu posso dizer quando eu perdi 18 anos da minha vida numa igreja, deixando de apreciar esse dia maravilhoso que é o sábado. Eu perdi, mas Deus sabe de todas as coisas, então eu estou vivendo intensamente. E certo como Deus vive, não dessa doutrina, mas dessa verdade, eu só saio para a minha eternidade. Amém. Só para resumir, o céu faz festa quando uma pessoa se converte e passa a acreditar, a obedecer à lei de Deus. Quando uma pessoa já é crente, o céu já está em festa. Mas quando uma pessoa se converte, aí o céu faz uma festa maior ainda. Lucas 15 ensina isso. É verdade. Só mais uma coisa. Eu acho que a gente tem que lembrar que não é só o sábado que a gente tem que ser cristão, não. Segunda, terça, quarta, quinta, né? Então, a gente tem que ser cristão todos os dias. 7 dias por semana. 7 dias por semana. E a melhor coisa é isso, sabia? Porque ser cristão não é um fardo. Pelo contrário, ser cristão é um deleite. Você aprende a olhar as pessoas com outros olhos, o mundo com outros olhos. Respeitar, né? Claro. Então nós precisamos viver isso todos os dias. Vamos finalizar o tema do sábado e eu queria entrar num último detalhe. Lembra que nós estudamos semana passada sobre uma profecia de Daniel? E lá em Daniel 7:25 diz que os tempos e a lei seriam mudados. E quando você vai para Daniel 8:12, a verdade seria lançada por terra e o erro prosperaria. Semana passada eu falei nessas 3 mudanças que aconteceram na lei de Deus. A exclusão do 2º mandamento, que proibia adorar imagem de escultura, a divisão do 10º em 2 e a mudança do sábado para o domingo. Essa foi a alteração que aconteceu na história. E quando você vai para Apocalipse, o último livro da Bíblia, lá se pergunta quais seriam as características da igreja remanescente de Deus. No tempo do fim, Deus tem uma igreja. E em Apocalipse 12:17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher. Quem é o dragão em Apocalipse? É Satanás. Ele está irado contra a mulher. Quem é a mulher? A igreja. E ele foi pelejar com os restantes da sua descendência, o remanescente fiel do tempo do fim. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O Apocalipse, quando fala da igreja fiel do tempo do fim, diz assim: essa igreja guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. O que é isso? Veremos isso mais à frente. Pastor, Adonai. Nós devemos entender, então, que essa mudança, ou a tentativa da mudança do sábado para o domingo, foi só uma afronta à lei de Deus? Claro. E lembra que eu falei semana passada que o sábado é o único mandamento que aponta Deus como Criador? O diabo sempre quis ser adorado. Você vai ler lá em Isaías e Ezequiel, são 2 capítulos que falam sobre o estado dele antes da queda, que o orgulho nasceu no coração dele e ele desejou ser maior do que Deus. O diabo sempre quis ser adorado. Quando você vai para Mateus capítulo 4, ele diz para Jesus no deserto assim: se você é o Filho de Deus, se prostra e me adora. O diabo sempre quis ser adorado. E agora, quando você tem na lei um mandamento que manda o povo de Deus ir adorar a Deus no dia que ele criou para ser adorado, o diabo odeia isso. Quando você pega a sua Bíblia e vai no sábado para a igreja, no dia que Deus estabeleceu, o diabo odeia isso. E ele tem tanto ódio que ele está fazendo de tudo para convencer você que o dia certo, o dia sagrado não é o sábado, é outro. E eu falo para você que é cristão, a maioria das igrejas ensina que o dia santo é o domingo. E o grande argumento usado é porque nele Jesus ressuscitou. Mas quem disse que porque ele ressuscitou no domingo, ele fez desse dia um dia santo? Você não encontra esse texto na Bíblia. Você não encontra na Bíblia nenhum texto dizendo que o domingo é um dia santo. Agora você tem dezenas falando sobre o sábado, o mandamento da lei. Agora, por que é que o diabo está tendo sucesso? Porque as pessoas não vão para a Bíblia. Nós acabamos de ouvir o testemunho da Graciele. 18 anos, tinha a Bíblia,
lia, via ali o sábado, mas há uma confiança na liderança espiritual. Há uma confiança no pastor, no padre, no bispo, no missionário. Há uma confiança nesses homens. E esses homens não ensinam o sábado. E você vai, então, apaziguando a consciência e vivendo como você é ensinado. Mas eu queria convidar você hoje a tomar uma postura, a orar a Deus, pegar esse livro, que na sua igreja também é defendido, e começar a ler e perguntar assim: o sábado deve ser observado ou não? Com essa pergunta em mente, comece a estudar a Bíblia. E sabe a que conclusão você vai chegar? Que biblicamente o sábado é o dia a ser observado, porque é o 4º mandamento da lei de Deus. E aí você pode fazer a sua escolha. Por que eu digo você pode fazer? Porque Deus não força ninguém a nada. Você quer continuar guardando o domingo? Você pode. Você quer guardar a sexta-feira, como os muçulmanos fazem? Você pode. Você quer escolher a terça-feira como dia sagrado? Bom, você pode. Agora se lembre, você tem livre-arbítrio para escolher o que você quiser, mas o erro, nem o tempo, o transforma em verdade. O erro sempre será erro. A verdade sempre será verdade. E isso independe do tempo. E essa verdade chegou para vocês. Chegou para todos nós. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você vai fazer com essa verdade? Você pode ignorá-la e continuar a sua vida normalmente. Você pode. Ou você pode escolher, como ouvimos o testemunho da Graciele, fazer desse dia um dia especial. Em obediência a Deus, passar a reservá-lo para a adoração, para a família, para o descanso físico.